Eu estava no altar, vestida de noiva, com 200 pessoas me observando. Mas em vez de dizer sim, abri uma pasta e expus documentos que provavam que o homem ao meu lado havia falsificado minha assinatura e planejado roubar minha fortuna. O salão explodiu. Ele empalideceu. E tudo começou 3 meses antes, quando fingi estar falida apenas para ver se ele realmente me amava. Se você está assistindo, deixe seu like, comente o que faria na minha situação e se inscreva no canal, porque essa história está apenas começando. Meu nome é Gabriela Mendes, tenho 31 anos e passei a última década construindo minha empresa de tecnologia em São Paulo. Comecei do zero, em um escritório compartilhado na Vila Madalena, desenvolvendo soluções de software para pequenas empresas. Hoje, a Mendes Tech tem 42 funcionários e faturamento de 7 dígitos. Moro em um apartamento no Itaim Bibi, dirijo um Mercedes, viajo 3 vezes por ano. Mas nada disso me preparou para o que descobri sobre Eduardo. Conheci Eduardo em um evento corporativo no Hotel Unique. Ele era consultor financeiro, terno impecável, sorriso confiante, conversa inteligente. Nos primeiros meses foi perfeito. Jantares em restaurantes sofisticados, viagens para Campos do Jordão, noites conversando sobre nossos sonhos. Ele dizia que admirava minha independência, que nunca tinha conhecido alguém tão determinada. Mas pequenas coisas começaram a me incomodar. Ele sempre queria saber detalhes sobre meus contratos, meus investimentos, minha conta bancária. Dizia que era preocupação, que queria me ajudar a administrar melhor. Quando pedi sua opinião sobre diversificar aplicações, ele insistiu que eu deveria colocar tudo em nome dele para otimizar impostos. Quando hesitei, ele riu e disse que eu não confiava nele. Foi quando minha sócia, Mariana, me puxou para um café. Ela tinha investigado Eduardo discretamente. Nada conclusivo, mas suficiente para acender um alerta. Um ex-processo trabalhista, uma falência de sociedade anterior, rumores de um relacionamento passado que terminou em disputa financeira. Não eram provas, mas eram sinais. Naquela noite, olhando a cidade iluminada pela janela do meu apartamento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia testar Eduardo. Ia fingir que havia perdido tudo e ver se o homem que jurava me amar por quem eu era realmente ficaria ao meu lado quando o dinheiro desaparecesse. A armação começou em uma segunda-feira de junho. Convoquei uma reunião emergencial na empresa com Mariana e meu contador, Carlos, que concordaram em participar do plano. Criei um cenário de crise financeira falsa. Um cliente grande supostamente rompeu o contrato, levando 60% da nossa receita. Processos judiciais inventados, dívidas que não existiam. Carlos preparou documentos falsos mostrando a empresa à beira da falência. Eduardo chegou naquela noite e me encontrou chorando na sala. Papéis espalhados pela mesa de centro, uma garrafa de vinho pela metade. Contei tudo, voz trêmula, mãos tremendo. Disse que tinha 3 meses para reverter ou perderia a empresa. Que precisaria vender o apartamento, o carro, talvez voltar a morar de aluguel em um bairro mais simples. Ele me abraçou forte. Gabriela, vamos superar isso juntos. Eu estou aqui. Não me importo se você tem muito ou pouco. Te amo pelo que você é. As palavras eram perfeitas, mas seus olhos tinham algo que não consegui decifrar naquele momento. Algo calculado demais. Nas semanas seguintes, executei cada etapa do plano. Coloquei o apartamento à venda publicamente. Devolvi o Mercedes e aluguei um Gol branco básico. Mudei para um apartamento de 2 quartos no Tatuapé. Mobília simples, sem luxos. Cancelei a academia cara e passei a correr na rua. Troquei restaurantes sofisticados por comida caseira. Eduardo parecia solidário. Me visitava no apartamento novo, elogiava minha força, dizia que aquilo era temporário. Mas comecei a notar mudanças sutis. Ele parou de sugerir viagens. Passou a dividir a conta nos raros jantares fora. Deixou de me presentear. E mais estranho, começou a insistir cada vez mais no casamento. Tínhamos noivado 4 meses antes da suposta crise.
Eu sugeri adiar. Disse que não fazia sentido gastar com festa enquanto a empresa afundava. Ele discordou. Gabriela, casar é sobre compromisso, não sobre dinheiro. Vamos fazer algo simples, mas vamos casar. A insistência dele era estranha. Por que tanta pressa para casar com alguém que acabara de perder tudo? Foi quando ele me pediu para assinar uns papéis do casamento. Documentos para o cartório, disse. Deixei na sua mesa. Confio em você. Não assinei nada, mas aquele pedido plantou uma semente de suspeita, que logo cresceria em algo muito maior. 2 semanas depois, Eduardo começou a ter reuniões estranhas. Ele saía do apartamento dele às pressas, dizendo que era trabalho, mas sempre desligava o telefone quando eu entrava na sala. Uma tarde, ele esqueceu o notebook aberto na mesa enquanto foi ao banheiro. Sei que não deveria ter olhado, mas o instinto falou mais alto. A tela mostrava um e-mail aberto. O destinatário era a doutora Renata Campos, advogada especializada em direito de família. O assunto dizia: minuta do acordo atualizada conforme conversa. Meu coração disparou. Abri o anexo rapidamente. Era um acordo pré-nupcial. Um documento de 12 páginas estabelecendo divisão de bens, mas havia algo profundamente errado. O acordo estipulava que, em caso de separação, todos os bens adquiridos antes e durante o casamento seriam divididos igualmente, independente de quem os trouxe para a união. Minha empresa, meus investimentos, tudo. E na última página havia uma assinatura. Minha assinatura. Perfeita, convincente, mas eu nunca tinha visto aquele documento na vida. Ouvi a descarga do banheiro. Fechei tudo rapidamente. Voltei para o sofá, fingindo mexer no celular. Eduardo voltou, pegou o notebook, sorriu para mim. Tudo bem, amor? Tudo, respondi, forçando um sorriso enquanto meu estômago revirava. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando o teto do quarto, tentando processar. Eduardo havia falsificado minha assinatura em um documento legal. Isso era crime. Mas por quê? Se ele realmente achava que eu estava falida, o que ganharia com isso? Nos dias seguintes, comecei a investigar discretamente. Contratei um detetive particular, recomendado por Mariana. Ele seguiu Eduardo, fotografou seus encontros, rastreou suas comunicações. O que descobrimos foi pior do que imaginei. Eduardo se reunia semanalmente com a própria mãe, Dona Silvia, em um café na Avenida Paulista. O detetive conseguiu gravar áudio de uma conversa. A voz dela era fria, calculista. Ela está vulnerável agora, Eduardo. Quando vocês casarem, podemos reverter essa falência. Com seu nome nos documentos da empresa, vamos reestruturar tudo, trazer a Mendes Tech de volta, mas dessa vez com você no controle. A resposta dele me gelou a espinha. Eu sei, mãe. O acordo garante isso. Ela vai assinar sem nem ler. Está desesperada demais para questionar. E quando tudo voltar ao normal, finalmente teremos o que merecemos. O que merecemos. Como se minha empresa, meu trabalho de 10 anos, fosse algo que eles tinham direito de tomar. Faltava 1 semana para o casamento quando confrontei Mariana com tudo que descobri. Sentamos no escritório vazio da Mendes Tech. Já eram 9 da noite. Gabriela, você precisa cancelar isso agora, ela disse, olhos arregalados. Não, respondi. Vou deixar ele chegar até o altar. Quero que todos vejam quem ele realmente é. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Tive que fingir empolgação, experimentar o vestido, confirmar detalhes com o buffet, tudo enquanto sabia que estava prestes a explodir uma bomba. Eduardo estava mais atencioso que nunca, talvez sentindo a vitória próxima. Minha linda noiva, dizia, beijando minha testa. Logo tudo vai melhorar. Contratei um advogado especializado em crimes financeiros. Levei todas as provas, o acordo falsificado, os áudios, os e-mails. Ele confirmou que era suficiente para um processo criminal. Mas também me aconselhou, Gabriela, exposição pública pode complicar o caso. Melhor cancelar discretamente e processar depois. Agradeci o conselho, mas não segui.
Porque não era só sobre justiça legal. Era sobre todas as mulheres que foram enganadas, manipuladas, roubadas por homens que se aproximaram usando máscaras de amor. Eu tinha recursos, estrutura, provas. Podia simplesmente desaparecer e processar Eduardo em silêncio. Mas decidi usar minha voz. No dia do casamento, acordei às 6 da manhã. Não estava nervosa. Estava determinada. A cerimônia seria às 4 da tarde, em um buffet na Zona Sul, 200 convidados. Família, amigos, colegas de trabalho. Todos esperando um final feliz. Vesti o vestido branco que custou 20 mil reais. Dei última olhada no espelho. A mulher que me encarava de volta não era uma vítima. Era alguém que tinha tomado o controle da própria narrativa. Peguei a pasta preta que tinha preparado, documentos organizados, provas irrefutáveis, e segui para o local. Quando cheguei, Eduardo já estava lá, impecável no terno azul marinho, sorriso largo, recebendo cumprimentos. Ele me viu e seus olhos brilharam, mas não de amor, de triunfo. Minha mãe me abraçou chorando. Meu pai me conduziu pelo braço. A música começou. Caminhei pelo corredor decorado com flores brancas, cada passo ecoando no salão silencioso. Eduardo estendeu a mão. Peguei. O juiz de paz começou a cerimônia. Eduardo Henrique Santos, você aceita Gabriela Mendes como sua esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito. Ele respondeu, voz firme, olhos fixos nos meus. Gabriela Mendes, você aceita Eduardo Henrique Santos como seu esposo? O silêncio se estendeu por 3 segundos que pareceram eternos. Não. Respondi claramente. O salão inteiro congelou. Eduardo piscou, confuso. O juiz hesitou. Desculpe? Não aceito, repeti, mais alto. E antes que alguém pudesse reagir, abri a pasta preta. Porque descobri que o homem ao meu lado falsificou minha assinatura, planejou roubar minha empresa e me manipulou durante meses. Levantei o primeiro documento, o acordo pré-nupcial com minha assinatura falsa. Mostrei para os convidados. Isso aqui é crime, falsificação ideológica, e tenho provas de tudo. Liguei o áudio gravado no telefone conectado ao sistema de som do buffet. A voz de Dona Silvia encheu o salão. Quando vocês casarem, podemos reverter essa falência, trazer a Mendes Tech de volta, mas dessa vez com você no controle. Pessoas se levantaram. Murmúrios explodiram. Eduardo ficou branco. Gabriela, espera. Isso não é o que parece, não é? Então me explica por que sua mãe e você planejaram assumir minha empresa assim que nos casássemos. Dona Silvia se levantou da primeira fileira, furiosa. Isso é mentira! Você está inventando! Mostrei os e-mails impressos, as conversas com a advogada, as datas das reuniões secretas. Está tudo aqui. Cada mentira, cada passo do plano de vocês. Meu pai avançou em direção a Eduardo. Seu desgraçado! Minha mãe me puxou, sussurrando. Filha, vamos conversar em particular. Não, mãe, respondi. Todo mundo aqui precisa saber a verdade. Olhei para Eduardo, que parecia um animal acuado. Ah, e mais uma coisa. Nunca estive falida. A Mendes Tech está melhor do que nunca. Tudo foi um teste. Um teste que você falhou miseravelmente. A expressão dele mudou de pânico para algo próximo de ódio puro. Você me enganou? Não, Eduardo. Você tentou me enganar. Eu apenas descobri antes que fosse tarde. A segurança do buffet começou a conter as pessoas que avançavam. Chamei a polícia. Anunciei. Eles já estão a caminho para registrar a ocorrência. Eduardo tentou sair, mas meu irmão e 2 primos bloquearam a porta. O caos era total. Gritos, choros, flashes de celulares gravando tudo. 20 minutos depois, 2 viaturas chegaram. Entreguei todas as provas. Eduardo foi levado para prestar depoimento. A última imagem que tive dele foi sendo colocado no banco de trás da viatura, cabeça baixa, algemas nos pulsos. O casamento que deveria ser o dia mais feliz da minha vida se tornou o dia em que recuperei minha dignidade. Nos meses que se seguiram,
minha vida se transformou de maneiras que nunca imaginei. O vídeo da exposição no altar viralizou, claro. Alguém filmou e postou nas redes sociais. Em 48 horas, tinha 3 milhões de visualizações. Fui chamada de heroína, de louca, de vingativa. Li tudo, processando cada opinião, mas no fundo, sabia que tinha feito a escolha certa. O processo criminal contra Eduardo avançou rapidamente. A falsificação de assinatura foi comprovada por perícia grafotécnica. Ele foi condenado a 2 anos em regime semiaberto e ao pagamento de indenização por danos morais. Dona Silvia enfrentou processo separado por participação no esquema. Perderam tudo tentando me fazer perder tudo. Minha família me apoiou incondicionalmente. Meu pai confessou que nunca confiou completamente em Eduardo, mas não quis interferir. Minha mãe chorou, dizendo que deveria ter percebido os sinais. Expliquei que não eram culpados, que manipuladores profissionais enganam até as pessoas mais atentas. A Mendestech cresceu 40% no ano seguinte. Transformei a experiência em palestras sobre relacionamentos abusivos financeiros, sobre sinais de alerta em parceiros interesseiros. Mulheres me procuravam relatando histórias similares, pedindo conselhos. Criei um projeto social oferecendo consultoria jurídica gratuita para vítimas de golpes afetivos. 1 ano depois do casamento cancelado, conheci Rafael em um evento de tecnologia em Florianópolis. Ele era desenvolvedor de uma startup pequena, morava em um apartamento alugado, dirigia um carro velho. Nossa conversa começou sobre inteligência artificial e terminou às 3 da manhã, falando sobre sonhos, medos, cicatrizes. Ele não sabia quem eu era, não tinha visto o vídeo viral, não conhecia a Mendestech. Quando contei minha história semanas depois, ele apenas disse: "Você é incrível", e não mudou nada. Não pediu dinheiro, não sugeriu investimentos conjuntos, não quis acesso às minhas contas. Apenas me amou, simples assim. Hoje, 2 anos depois daquele dia no altar, olho para trás sem arrependimento. Eduardo me ensinou que amor verdadeiro não depende de conta bancária, que confiança se constrói com transparência, não com testes, mas que às vezes, para proteger a si mesma, você precisa verificar se a pessoa ao seu lado vê você ou apenas vê o que você tem. Se você passou por algo parecido, se já duvidou das intenções de alguém, se teve que escolher entre o coração e a razão, deixe nos comentários. Sua história importa. E se esse relato tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque histórias reais como essa precisam ser contadas, para que outras mulheres não caiam nas mesmas armadilhas. E não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado, onde continuo compartilhando experiências que transformaram minha vida. Até a próxima!